Mais um vídeo, vamos lá. Depois de algum tempo sem gravar nada. Oi galera, tudo bem? Boas-vindas ao nosso canal aqui no YouTube. Pessoal, depois de um tempo sem gravar para vocês e depois de ter guardado um vídeo na gaveta por alguns meses, eu retomo as gravações e as postagens de vídeos semanais aqui no nosso canal, que é um canal voltado para a gente conhecer um pouco mais da conjuntura política e econômica do nosso país e para estudar também alguns autores elementares para a compreensão dessa conjuntura. E na semana passada a gente começou a primeira lição desse livro aqui, Nascimento da Biopolítica, que é uma obra dividida em aulas que Michel Foucault escreveu como um roteiro para um curso que ele ministrou em Paris no ano de 1789. No ano de 1979, aliás. No vídeo que eu postei semana passada, a gente trabalhou os primeiros pontos dessa primeira lição. E para o nosso vídeo não ficar tão comprido, eu decidi então separar essa primeira lição em duas partes, porque é nela que ele vai expor um dos tópicos mais essenciais para a compreensão do restante da obra. O vídeo da parte 1 você consegue encontrar ou nos vídeos do canal, ou vou deixar aqui no card, e tem uma playlist também já dessa obra específica e das análises que nós iremos fazer. Essa playlist está em construção, então a cada semana vai ser acrescentado um vídeo. Se você é novo aqui e quer acompanhar as nossas análises, não se esquece de apertar no botão inscreva-se aqui embaixo e ativar o sininho para receber notificação dos nossos vídeos. Também convido, já aproveitando a deixa, para curtir o vídeo e deixar algum comentário com análises diferentes ou com o que você achou do vídeo. No início dessa lição, que a gente vai dar continuidade hoje, primeiramente ele trabalhou um pouquinho do método que ele vai adotar nesse livro, e aí ele contrapôs práticas e universais, e ele falou também de um novo termo que surge, que é a prática governamental. Sobre essa prática governamental, ele nos colocou 5 limitações fundamentais, que seriam 5 limitações de o que o governante nessa prática de governo pode fazer ou o que ele não pode fazer, o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. E dando continuidade nessa segunda parte da aula, ele vai falar sobre uma nova posição que o direito vai enfrentar nessa nova conjuntura que surge. Antigamente, aí, para título de comparação, nós tínhamos o quê? O soberano lá na monarquia, e esse soberano ele era regulado através de normas externas, né? Através de leis divinas. Então era um deus, uma entidade que estava fora da sociedade, que ia ditar o que é certo ou o que é errado. Por exemplo, com os 10 mandamentos ou com outros ditames da Bíblia, que era o livro sagrado seguido naquela época dentro do Estado. Agora, ao invés do soberano, nós vamos ter um outro universal, uma outra entidade aqui, que é a razão governamental crítica. Por que crítica? Porque essa própria razão governamental é que vai olhar para si de forma interna e ditar o que está certo e o que está errado, o que deve e o que não deve ser feito. Ou seja, é uma regulamentação que parte de dentro da própria lógica da regulamentação governamental e não mais exterior como era antes. Então é essa razão governamental crítica que vai limitar a prática governamental. É no excesso do governo ou na delimitação, em todo caso, daquilo que seria excessivo para um governo que se vai poder avaliar a racionalidade da prática governamental. Ou seja, essa razão governamental crítica, ela vai sobretudo olhar para aquilo que tem a mais, para além do necessário. Tudo que o governante fizer, toda atitude que o governante fizer que possa ser considerada desnecessária, ela vai ser cortada, ela vai ser limitada. Mas vocês devem estar se perguntando, o que seria uma ação excessiva? O que seria o excesso de governo? Alguém tem que decidir o que é isso. E é o que mais para frente o Michel Foucault vai escrever como o regime da verdade,
Quem que vai definir a verdade sobre o governo, a verdade sobre a sociedade, né? Quem vai decidir se, por exemplo, fornecer serviço de saúde é excessivo ou se permitir a exploração do trabalhador sem férias ou sem 13º é o excesso ou não? Né? Então, quem vai decidir o que é excesso e o que é necessário para a prática governamental é um regime de verdade que o Michel Foucault vai explicar nas próximas aulas. E esse regime de verdade ele vai ser essencial para muitas outras teorias que vão surgir depois dos escritos do Michel Foucault, vão ser usados inclusive pela Judith Butler em na teoria queer, né? Principalmente na sua obra Gender Trouble, Problemas de Gênero, que nós já conversamos aqui em outros vídeos no canal. Existe então uma nova relação entre o direito e a prática governamental, né? E essa relação diferenciada vai se dar porque surge ali no século XVIII, que é o século do Iluminismo, o século da igualdade, fraternidade, liberdade, um novo instrumento político, que não é o direito, é a economia política. A economia política, bem como o nome se diz, é aquilo que vai organizar, né, as relações de poder. E o Michel Foucault vai conceituar a economia política como espécie de reflexão geral sobre a organização, a distribuição e a limitação de poderes numa sociedade. Então é a forma como se vai pensar e organizar os poderes da sociedade. Quem vai ter o poder de dizer sim, quem vai ter o poder de dizer não, quem vai conseguir tomar as atitudes, as ações necessárias e quando essas ações vão ser consideradas necessárias ou então excessivas. Tudo isso está no campo da economia política. E aí, para especificar esse conceito base que ele nos deu, ele vai nos falar basicamente de 5 diferenças entre o direito, esse instrumento antigo, e o novo instrumento que é a economia política. Que a primeira diferença é que o direito ele limita a governamentabilidade de fora, através das leis. As leis que se aplicam a esses governantes, limitando a atividade deles. E aí ele já coloca a segunda diferença, que a economia política, por ela ser interna ao próprio regime de governo, ela não vai se opor ao despotismo, ao autoritarismo, por exemplo. Porque como são os próprios organizadores desse governo que vão definir as suas limitações, o próprio déspota vai dizer o que é um limite e o que não é. A diferença número 3 é que o objeto de estudo é diferente. O direito vai ter a lei, a legalidade como objeto de estudo, já a economia política vai ter as práticas governamentais, né? E não a legalidade, a legitimidade dessas práticas, quais sejam elas. Então vai se avaliar as práticas pelas práticas. Não vai ter nenhum pressuposto legal para legitimar que essas práticas aconteçam. Ou seja, ela vai ter uma preocupação muito mais com os efeitos do que com a legalidade do meio que vai se chegar a esse efeito, por exemplo. A quarta diferença é que muda, então, a própria natureza da governamentabilidade, que dessa vez, com a economia política, ela vai ser por essa ciência descoberta e estudada, e a economia política é o que vai gerir, né, a ação dos governantes, e não mais a lei, não mais o direito. E aí daquela terceira diferença, que é o objeto de estudo, que vai se comprometer mais com os efeitos, a gente tem a quinta, que é como a economia vai decidir se houve um êxito ou se houve um fracasso, se a gente venceu ou se a gente perdeu. O que vai definir para a economia política se houve um resultado positivo ou negativo é a mentalidade do governo. E aí, qual que é a mentalidade desse governo no liberalismo? Já adiantando um pouco. É o capital. Ou seja, preocupa-se se os lucros aumentaram ou diminuíram. Não importa o meio, não importa se para os lucros aumentar a gente teve que colocar as pessoas a trabalhar 80 horas na semana. Se o nosso resultado foi uma balança comercial positiva,
então tá tudo bem para a economia política, porque, de novo, ela não vai se preocupar com a legitimidade, com a legalidade das coisas. Se tem, então, uma filosofia um tanto utilitarista, né? Utilitarista da sociedade, dos mecanismos estatais, eles não mais servem para promover o bem-estar, enfim. A economia política, ela se preocupa com os efeitos, com os resultados e não com o meio como aquilo vai ser construído. Aí ele vai citar algumas formas de governo anteriores também, que quem está lendo o livro é interessante ler. E ele cita que a nova forma de governo, e aí ele chega naquilo que eu comentei, é que a gente vai ter o regime da verdade como princípio de autolimitação do governo. Ou seja, é uma estrutura que vai se utilizar de estratégias para montar uma verdade, para construir um conhecimento de verdade, através do saber, poder, verdade. E essa verdade vai ser o princípio que vai regular, que vai limitar a ação dos governos. Bom, gente, o que eu tenho para dizer dessa primeira lição? Ela é muito propedêutica, ela fala de método, ela fala de algumas diferenças básicas que é importante nós sabermos para a gente conseguir depois entender coisas mais palpáveis que o Michel Foucault vai trazer no restante do livro. Eu lembro que quando eu comecei a ler esse livro, eu pensava, meu Deus, como essa escrita desse cara é difícil, e realmente é, mas a lição 1, se vocês estão tendo muita dificuldade para ler, é normal, porque ela fala muito de abstrações e ele vem com essa linguagem hermética, então não se preocupem que vai dar tudo certo, tá? Se vocês querem conhecer um pouquinho mais sobre o Michel Foucault e o pensamento dele, tem vídeo aqui no canal, e se vocês querem saber um pouquinho mais sobre o regime de saber, poder, verdade, tem também vídeo aqui no canal sobre isso. Muito obrigado, não esqueçam de comentar e deixar seu like, e até semana que vem.